Me chamo Marina Luckner, eu tenho 28 anos, sou de Iporã, Paraná, interior do Paraná, ali pelo noroeste, perto de Umuarama, Cascavel. Vim para o Acre com 9 anos de idade, né? Na verdade, eu vim morar em Boca do Acre, mas vamos começar aí do início, né, da história. Eu acho que a minha veia artística, na verdade, ela começa com a minha mãe. Minha mãe tem esse lado muito artístico, né? Muito aflorado, né? Sempre dona de casa, mas sempre gostou de trabalhar com artesanato, com crochê, com trabalhos manuais. E eu lembro que quando eu morava no Paraná, a última cidade que eu morei se chamava Céu Azul. E eu lembro que os últimos anos que eu morei lá, eu acho que era uma quadra poliesportiva, e eu lembro muito bem assim, porque era uma quadra, e quando a gente entrava na quadra tinha salas para o lado direito, para o lado esquerdo, e subindo no segundo piso tinha um anfiteatro, e eu lembro que antes de vir embora eu fazia aula de teclado, eu participava do coral infantil, e eu fazia aula de balé. Se eu não me engano eu fiz uns 2 anos de balé, né? Acho que com 8, 9 anos de idade. Então, uma cidadezinha de interior, mas que minha mãe sempre buscou colocar a gente a participar das coisas, a participar de atividades. Então, quando eu vim embora para a Boca do Acre, na verdade, imagina, eu não consegui fazer mais as coisas, porque assim, a gente já não tinha mais condições, né? A realidade aqui do norte é uma realidade totalmente diferente do Paraná, principalmente de cidades de interior. Aqui no norte é uma realidade diferente de cidades do interior do Paraná também, né? Principalmente nesse desenvolvimento cultural. E quando a gente veio embora, a gente ficou pouco tempo, na verdade, em Boca do Acre. Meu pai continuou trabalhando lá, meu pai era médico veterinário, né? Então veio os meus pais com os 4 filhos. Eu sou a segunda mais velha de 4 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Então vieram os 4 filhos e os pais. E a gente morou alguns meses ali em Boca do Acre. Viemos morar em Rio Branco por uma questão de melhoria de estudo, melhor qualidade de vida, e meu pai vem definitivamente para Rio Branco quando consegue passar no concurso, né? Médico veterinário, trabalhava para o estado. Quando a gente vem para Rio Branco, ainda assim a gente não conseguia fazer atividades culturais, porque 4 filhos, mudando de estado, mudando de cidade, né? Colocar os filhos em atividades extras além da escola, já era uma realidade mais complicada, né? Como você custear essas atividades extras. Mas eu acredito que eu sempre tive muita sorte em relação a essas coisas, né? Claro, fui muito bem educada, vim de uma base familiar muito boa, de uma educação muito boa. Os meus pais sempre incentivaram a gente, eu e meus irmãos, a fazerem aquilo que a gente gosta, né? Eles nunca pouparam esforços para incentivar a gente e nos dar uma melhor qualidade de vida e um melhor estudo também, né? Meus pais sempre prezaram por isso, por a gente sempre ter um estudo. Então, eu acredito assim que eu tive muita sorte no decorrer do tempo, no decorrer das coisas. Eu comecei de fato essa minha veia artística quando eu tinha 8, 9 anos, né? Aqui, já no Acre, quando em 2010 eu estudava no Colégio SERB, eu estava iniciando o primeiro ano do ensino médio e estava tendo um projeto da Usina de Arte João Donato. E esses dias atrás, inclusive, eu fui descobrindo mais informações desse projeto. Tinha tido formação de alguns professores na Usina de Arte. E esses professores, eles iam dar aulas em alguns colégios. O SERB era um desses colégios, né? E eles ofertavam 2 cursos. Eles ofertavam curso de música e curso de desenho. E eu sempre gostei de participar de tudo. Nunca, assim, sempre gostei de colocar a mão na massa, nunca tive essa veia esportiva, mas essa veia artística sempre teve dentro de mim, sabe? Esse negócio de colocar a mão na massa, de artesanato, de desenhar, esse lado mesmo, de aflorar esse lado da arte, né? Então, eu queria fazer e meti a cara e fui fazer os 2, até porque eram cursos ofertados gratuitamente
perder essa chance de fazer esses cursos gratuitos, né? Foi em boas épocas aí, então eu fiz os dois, fiz o curso de desenho, mas não foi o meu forte, não fui para a veia artística. Eu fiz o curso de música, a partir do curso de música, com a Amandinha, com o Caio, com o Benjamin. Eita, lembrar o nome de todo mundo agora. É muita gente para lembrar o nome. Mas tinha mais um nome, agora eu não vou recordar. Pelo amor de Deus, se a pessoa estiver assistindo, me perdoe, inclusive, tá? Mas nesse curso de música, era iniciação à música, a gente aprendeu questões de ritmo, Eu lembro muito forte da gente ter feito apresentações com os canos, porque os barbatuques tinham vindo há um tempo atrás aqui, antes de 2010, tinham dado curso para eles, então tinha toda essa questão de ritmo, de instrumental, e de lá eu conheci a usina de arte. Né, 2010 eu conheço a usina de arte, mas não participo ativamente ainda no meio artístico, né? Mas foi meio que um pontapé, sabe, para o movimento artístico da cidade, para começar a conhecer, mas muito nova ainda, né? Menor de idade, eu não fui à frente do meu tempo. Eu acredito que eu sempre fui uma adolescente madura, mas eu vivi os tempos certos da minha vida, sabe? Não era o momento de eu começar a sair, não era o momento dessas, vamos dizer, atividades de adolescente. Eu fazia tudo, eu gostava de fazer as atividades artísticas, de participar, mas sempre, claro, no tempo. Sem nada de extravagante, não sair de noite e tudo mais. Eu digo que eu comecei a sair com 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu saí a primeira vez para sair na noite, assim, foi com 18 anos. Então, em 2010, eu conheço a usina de arte, faço esse curso de música, faço esse curso de desenho. E no meio disso tudo, a minha mãe colocava, tanto eu quanto a minha irmã, em cursos de modelo. Então, em 2010, eu fiz um curso de modelo. 2011 eu faço outro, 2010 eu fiz o curso de modelo do Sidney Lins. Eu lembro que a gente ia ensaiar na concha acústica, mas 2011 eu fiz o curso de modelo com Alex Thomas, da ATMC. E eu lembro que no curso de modelo a gente fez umas práticas de expressões faciais. E as aulas de expressão facial que a gente fez, acho que foram 2 aulas, foi com a Juscelene Barroso. E aí eu lembro dela falar assim, olha, vou escolher 2 pessoas aqui desse curso para ganhar uma bolsa de teatro comigo. E aí eu fiz o curso, participei, fiz o desfile final do curso e tudo mais em 2011 e não fiquei sabendo da bolsa. Eu ganhei essa bolsa, eu não fiquei sabendo da bolsa. E aí o tempo passou uns 2 meses, eu acho. E eu digo que as coisas acontecem por razões que a gente nem sabe, mas acontecem no tempo certo. Nunca vou esquecer esse dia, inclusive. Eu estava na sala de aula e eu queria beber água, eu pedi para a professora para sair para beber água. E eu fui até o bebedouro do SEB para beber água. E quando eu estou bebendo água, quem aparece do meu lado é a Juscelene Barroso. Aí ela olha para mim e fala assim, você não foi fazer as aulas de teatro? Aí eu... Como assim eu não fui? Eu não sabia que eu tinha ganhado a bolsa de teatro. Ela falou, não, mas você ganhou a bolsa de teatro. Mas eu não estava sabendo. Ela, então pronto, agora você sabe, agora você vai fazer as aulas de teatro. Aparece tal dia do Teatro Hélio Melo. Eu acho que era para mim aparecer numa terça-feira de tarde. Eu acho que as aulas eram, se eu não me engano, dia de terça de tarde e sábado de manhã. Então você aparece na próxima aula. Aí eu saí de lá toda feliz, porque eu não sabia que eu tinha ganhado uma bolsa, eu queria muito fazer teatro, eu não sabia, então, por acaso do destino, eu encontrei ela novamente quando eu fui beber água e fiquei sabendo dessa bolsa. Eu fui fazer teatro ali por volta de, acho que outubro, novembro de 2011, não vou lembrar o mês certo agora. E aí eu fui fazer oficina de teatro. A oficina de teatro era no Teatro Hélio Melo, oficina de teatro e expressão, e as professoras eram a Juscelene Barroso e a Nubia Alves. E aí eu considero elas duas como mães do teatro para mim, são minhas mães do teatro, foram elas que me colocaram nesse mundo do teatro, na verdade, né? E comecei a fazer oficina
E eu acho que esse momento da minha vida, inclusive, foi uma mudança de águas, sabe? Principalmente para a cabeça de uma adolescente com os hormônios à flor da pele e tudo mais. Então, este momento de eu ter entrado no teatro foi um divisor de águas. Principalmente, acho que questão de personalidade e amadurecimento, porque as pessoas, muita gente não para pensar na verdade, mas a arte, ela muda a vida de uma pessoa, né? E em diversos sentidos, na verdade. Principalmente na cabeça de jovens que estão com hormônios à flor da pele, que tem que extravasar pensamentos, sentimentos e não sabe para onde colocar isso. E não só jovens, como adultos também. Então a arte tem esse poder de fazer a gente refletir, a gente pensar e a gente extravasar. Então, por isso que eu digo que quando eu entrei no teatro no meio do meu ensino médio, foi um divisor de águas, sabe, na minha vida. E dali não parei mais, também continuei. Dali eu já desatei a fazer o primeiro espetáculo, já fui colocada assim, no primeiro espetáculo que uma das atrizes tinha ido embora. O primeiro espetáculo que eu participei foi o Maroquinhas Frufru. E eu participei fazendo uma das Três Irmãs Flores, né, que é um texto da Maria Clara Machado, eu acho. Então foi o primeiro espetáculo que eu fiz pela oficina, foi esse. Aí daí pra frente eu fiz outros, eu fiz Escovinha Mágica, a Bruxinha que era boa, mas só que mais pra frente, né, alguns anos atrás aí, acho que foi 2016, se eu não me engano, a Bruxinha que era boa. E também não parei mais. E eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de fazer as coisas, né? Então, quando eu termino meu ensino médio, eu faço de tudo que a oficina que tinha para fazer, eu ia fazendo. Ah, o SESC principalmente. Eu acho que o SESC ele também tem esse papel importante na vida da parte artística, né? Porque o SESC ele disponibiliza muita coisa pra gente, né? De eventos culturais, de oficinas. Ele sempre traz pessoas de fora, sempre traz cursos, ajuda sempre em eventos de semanas teatrais. Então, eu lembro que quando eu saio do ensino médio, eu participava, na verdade. Eu gostava de participar de toda a oficina disponível que tinha no SESC. Se era de dança, se era de teatro, eu estava lá no meio. A gente brincava que era rata de oficina, sabe? Tinha oficina, eu estava lá no meio. Eu lembro que eu participava de semanas de teatro inteira. Eu me programava para assistir todos os espetáculos. Era de manhã, tal hora. Tá, então tal hora eu vou estar lá no Mercado Velho assistindo tal espetáculo. Às 18 tem tal espetáculo no SESC, eu vou estar lá assistindo tal espetáculo no SESC. Eu me programava para participar e assistir todos os espetáculos e fazer todas as oficinas possíveis. E nisso eu fui fazendo oficina de dança, fui fazendo oficina de teatro, fui fazendo várias coisas. No meio de todas essas oficinas que eu fui fazendo, eu fui gostando, algumas me marcaram muito. Por exemplo, acho que uma que foi muito importante para o meu currículo foi a de iluminação cênica, com o Luiz Rabicó, grande Luiz Rabicó, e o Magrão. Eu fiz a oficina deles, acho que foi mais de um mês, mais ou menos. E tecnicamente falando, né, na parte técnica teatral, isso foi muito importante para mim. Mais lá na frente, inclusive, né? Fiz outras oficinas, uma que outra que me marcou demais, porque ela foi um projeto pelo SESC aí por mais de anos, na verdade. Foi Expressões Contemporâneas, que era um projeto idealizado da Valesca Alvim com o SESC, e era de dança, e sempre traziam professores de fora e professores locais também. Então aí eu fiz várias oficinas que duravam para mais de semanas, sempre ligada à dança também. Então nesse momento a minha vida já estava dividida entre teatro e dança, né? Eu falei, me apresentei, esqueci de falar o que eu faço hoje em dia, mas a gente vai chegar nessa parte. Então, esse também me marcou muito, que foi Expressões Contemporâneas. Fiz aí diversas oficinas de dança, de história da dança, de dramaturgia, de corpo, de contemporâneo, circense, de afro e um pouco de tudo. Lógico, pouco tempo, pouco tempo para cada uma coisa, mas eu acho que isso abre um leque de pensamento para a pessoa, né? Para um leque de ideias, na verdade, né?
a gente tem noção daquilo, a gente começa a saber que aquilo existe e isso vai abrindo um leque de possibilidades na nossa vida também. E nessas oficinas a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas, inclusive, ganhando experiência, participando de outras coisas, sendo convidada. Como sempre, nunca fiquei quieta no meu canto, sempre gostei de participar de tudo e mais um pouco. Então, eu sempre participei de muitas oficinas. Eu terminei meu ensino médio, voltando um pouquinho aí no tempo, em 2012. Quando eu teve 2012, eu continuo na oficina de teatro e expressão, né? Fico aí 2013 fazendo cursinho, não entrei na faculdade de início. Eu vou entrar na faculdade em 2014 só. Eu sou formada em engenharia florestal pela Universidade Federal do Acre. Pessoa que trabalha com arte, mas é engenheira de formação. Tudo certo. Sou de formação, eu sou engenheira florestal. Eu começo o meu curso no mês de 2014, aí peguei o final de uma greve. Quando é início de 2014, é um outro marco também nesse meu ser artístico. Início de 2014, eu faço uma oficina de pós-moderno, de dança, com o Alex Matos. Grande falecido Alex Matos, uma figura importantíssima na dança do nosso estado também. E eu faço essa oficina pela CIA Garatuja de Artes Cênicas. A oficina de teatro e expressão, ela era meio que um braço da CIA Garatuja, né? Ela iniciou como um braço da CIA Garatuja de Artes Cênicas, depois ela se torna um pouco mais independente, mas sempre teve essa relação próxima com o Grupo Garatuja. Quando é início de 2014, eu faço essa oficina com o Alex Matos. Me aproximo mais da Regina Maciel. Até então eu fazia teatro com a filha dela, a Maíra, que é uma grande amiga minha, uma irmã de coração que eu tenho inclusive. Então eu faço essa oficina pela Garatuja e esse é o momento que eu entro na Garatuja e deixo de fazer a oficina de teatro e expressão. Então também é um outro marco nesse meu ser artístico, né? Depois dessa oficina de pós-moderno, eu começo a participar do Laboratório de Dramaturgia do Corpo, da Garatuja. E no laboratório a gente começa a entrar nesse processo de pesquisa, que é a veia principal do Grupo Garatuja, né? O Garatuja sempre trabalhou com pesquisa, sempre fomentando e incentivando e mostrando a realidade do nosso estado, a nossa história, né? Porque a Garatuja tem isso, de mostrar a história, né? A história de onde veio. Então, eu começo a fazer o laboratório de dramaturgia do corpo, puxado mais para dança, né? Já juntando com as experiências que eu vinha tendo antes. E quando eu entro no laboratório de dramaturgia, a gente começa a entrar no processo cênico de um espetáculo, quenês, uma experimentação. Em agosto de 2014, eu viajo para a aldeia com a Garatuja. Eu vou para o festival da aldeia Mutundos e Auanauás, sem saber como é que se faz pesquisa, jogado esse desafio para mim. A Regina, ela chega para mim e fala, olha, a gente tem essa viagem e eu quero propor para você, para mim e para uma outra pessoa que fazia a oficina, que era a Bruna Carange, falava assim, eu quero propor para vocês irem para esse festival com um grupo e vocês vão para lá e vão focar principalmente na pesquisa dos quenês indígenas, dos grafismos, porque era para a gente trazer essa pesquisa e transformar isso em maquiagem para os espetáculos, que já era uma realidade do grupo, mas que a Regina queria que a gente aprofundasse essa pesquisa, né? Então ela joga isso pra gente, fala, ó, vocês vão para lá, vão trabalhar com essa pesquisa. Agora você imagina a cabeça de uma jovem entrando na fase adulta, que vai iniciar a faculdade ainda, isso foi um pouco antes de entrar na faculdade, sem saber fazer pesquisa, sem de fato saber o que é pesquisa, mete a cara com um grupo que, lógico, o grupo já tinha experiência, né? Para uma aldeia com esse desafio e, enfim, foi uma experiência muito louca também, que eu acho que também aí faz uma mudança, vira uma chavinha aí também. Depois dessa viagem já entro na faculdade, mesmo sendo engenharia florestal, eu acho que tem um pouco a ver com tudo que eu faço, né?
nessa realidade de conhecer as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, a realidade do povo da floresta, vamos chamar assim. Então, querendo ou não, acho que as coisas acabam se misturando. Eu acho que eu não fui tão longe da minha realidade, na verdade, não, né? O pessoal pergunta, qual a sua relação da sua formação com a sua vida, na verdade, né? Com o seu trabalho na arte. Eu acho que no final acaba que me ajudou muito no que eu trabalho hoje. Bom, a partir de 2014 eu de fato entro na Garatuja, eu começo a trabalhar com pesquisa na Garatuja. A Garatuja tem isso de incentivar as integrantes do seu grupo, sabe? A Regina principalmente, a Núbia sempre ali do meu lado. Então, de lá para cá, as pessoas que sempre trabalham comigo, que são amigas minhas, que são família, na verdade, porque a gente já trabalha tanto tempo junto e já passa por tanta experiência junto, que já são minha família, são pessoas extremamente importantes e que fazem parte de momentos importantes da minha vida, na verdade, que é a Núbia, né, a Núbia Alves e a Regina Maciel. E principalmente na figura da Regina, que ela vem com uma outra mãe, que a Núbia já era minha mãe do teatro, né? Já me colocou, já começou me dando aula de teatro, uma das, né? E a Regina vem com uma outra mãe do teatro para mim, e ela sempre fez esse papel de incentivar, de não deixar a gente ter medo de dar esse apoio, de dar esse leque de opções, de ensinar, de mostrar, sabe, a Garatuja na verdade tem isso, né? De incentivar a gente a fazer o melhor trabalho possível, as experiências, de valorizar o seu trabalho, de valorizar a sua história, né? Que é o que a gente mais faz, é valorizar a nossa própria história. Então, de lá pra cá, não saí da Garatuja. Estou na Garatuja até hoje, na verdade, de 2014 para cá, então vai fazer 10 anos já que eu estou na Garatuja ano que vem. Com muito orgulho, na verdade, de todo o trabalho que eu venho fazendo de lá para cá com as meninas, com todo o grupo, na verdade. Então, e na Garatuja a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Porque o grupo se propõe a fazer viagens para o interior, o grupo se propõe a pesquisar, como eu falei, a fortalecer a ancestralidade e a história. Então, essas experiências fazem a gente aprender um pouco de tudo, né? Bom, acho que quem é artista, na verdade, aprende um pouco de tudo, né? Que a gente tem que se virar e fazer um milagre com o que não tem às vezes, né? Então, dentro do grupo, eu sou maquiadora, né? Eu faço as maquiagens dos espetáculos por conta da pesquisa dos quenês, mas também faço luz, eu sou iluminadora também, principalmente no espetáculo Iconi, e eu digo que eu sou iluminadora de lanterna, gente. O espetáculo do Iconi é feito com uma lanterna, mas aprendi essa parte também da técnica, querendo ou não, a gente aprende um pouco de tudo. E no grupo a gente também trabalha com produção, então foi onde eu aprendi a começar a fazer produção, né? Trabalho com produção com as meninas, faço então iluminação, faço maquiagem e também faço parte da diretoria do grupo aí. E isso também me traz outras experiências burocráticas, digamos assim. É uma parte importante da vida adulta, na verdade, né? A gente aprender a parte burocrática da vida, a parte chata da vida. Então, a Garatuja também me ajuda a ter essa experiência burocrática de bancos e afins. Então, olha aí, teatro me ensinando a parte burocrática, que loucura. Quando chega ano passado, eu começo a trabalhar na biblioteca pública do estado, Adonai Barbosa, e eu vou trabalhar no espaço infantil da biblioteca pública, e eu começo a trabalhar como agente de leitura e contadora de história. E eu já tinha feito algumas histórias, contado algumas histórias por conta da Garatuja, né? Já sabia de algumas coisas por conta do grupo, por conta da pandemia, né? A gente já tinha feito algumas coisas, né? Montado algumas coisas. Então, eu só afloro este lado na biblioteca, ganho experiência com a literatura infantil, mesmo que pouquinha, né? Porque nunca foi meu forte a literatura. Mas eu ganho essa pequena experiência na literatura infantil, começo a conhecer nomes da literatura acriana, inclusive,
A partir daí eu começo a, vamos chamar de prestar atenção nos nomes da literatura acriana, porque até então esses nomes eles rondavam ao meu redor no meio artístico, mas eu não prestava de fato atenção nesses nomes, porque eles não eram tão ligados às vezes ao teatro, à dança, então eles entravam por um vídeo e saíam por outras vezes, né, que ali, eu ouvi falar, né, tipo Gregório Filho, ouvi falar, né, por exemplo, eu tinha um livro do Gregório Filho assinado, eu lembro do evento no Casarão, e no Espaço Criança, né, como contadora de história, eu fui de fato saber quem era o Gregório Filho e descobri que, olha que loucura, eu tenho um livro autografado por ele, olha que relíquia. Eu fui saber depois sobre, de fato, o que eu tinha na minha mão. Então, esse momento no Espaço Criança também é um momento para mim conhecer essa parte da literatura, principalmente da literatura infantil, aflorar esse meu lado de contadora de história, que é um lado que eu descobri que eu gosto muito, inclusive, de ser contadora de história. E com quase um ano dentro da biblioteca, eu sou transferida para o Museu dos Povos Acrianos, para ser guia do Museu dos Povos Acrianos. E aí eu acho que esse momento que eu entro hoje, o atual momento, trabalhando como guia do Museu dos Povos Acrianos, é um momento em que eu misturo tudo que eu já vinha aprendendo com toda a minha realidade. É uma mistura do que eu aprendi no curso de Engenharia Florestal, é uma mistura do que eu aprendi e aprendo todo dia com a CIA Garatude de Artes Cênicas, porque lá foi onde eu aprendi muitas histórias do povo acriano, muitas histórias desse estado, foi onde eu aprendi com a Garatuja. No curso eu aprendi muito da realidade dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, eu aprendi no curso também. Então esse momento que eu estou hoje no museu é um momento que eu acredito que as coisas vão, né? As coisas têm que acontecer na hora certa, né? E é o momento que eu entendi que misturou tudo aquilo que eu vim aprendendo. Porque há um tempo atrás, há uns meses, eu terminei uma pós-graduação em turismologia, porque eu fiz a engenharia e fiquei, poxa, eu trabalho com arte, eu queria alguma coisa que eu pudesse usar e trabalhar de tudo aquilo que eu já estudei, né, e formei. E aí eu vi no turismo uma coisa que eu posso trabalhar tanto a engenharia florestal como a arte, que é onde eu de fato trabalho. Então hoje essa realidade no museu eu falo um pouco de todas aquelas experiências que eu já fui tendo, já fui misturando, já fui aprendendo, conhecendo as pessoas. Esse é o meu momento atual, como guia do museu, trabalhando na CIA Garatuja, né, como iluminadora, maquiadora, atriz, dançarina, e o que for necessário a gente fazer, né? Porque se precisar que a gente faça um som, a gente vai fazer o som. Se a gente precisar que faça cenário, a gente faz cenário. Se precisar que a gente carregue mudança, a gente vai carregar a mudança, né? Acho que essa é a realidade dos artistas, na verdade. A gente saber sobreviver com muito pouco, né? Então esse é meu momento atual. Mas o meu momento atual, para muito antes, aí eu passei por muitas outras coisas também. Outros grupos, eu faço parte também da CIA Fluxo de Dança, que a gente trabalha com espetáculos de dança, teatro, espetáculos de dança contemporânea. Então é num grupo também que a gente trabalha com pesquisa, mais um pouco diferente da Garatuja, mas também é onde eu aprendi muito, onde eu aprendo muito, onde eu vou ganhando muita experiência também. E de 2017 para cá, até hoje, eu também faço parte da Fênix, do Centro de Dança Fênix de Dança de Salão, onde eu também danço dança de salão. Como eu falei, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Nunca consegui ficar parada. Então, hoje eu danço dança de salão. É uma grande paixão na minha vida, na verdade. Eu não consigo me ver sem dançar. Então, tô na Fênix, tô na Fluxo, tô na Garatuja, né? Lógico, o principal, a gente trabalha principalmente com a Garatuja, mas nunca deixo de fazer os outros. Sou guia de museu, contadora de história e a gente faz um pouco de tudo. Para finalizar, primeiro eu quero muito agradecer ao convite do idealizador, produtor, Adalberto Queiroz, que me fez esse convite. Eu fiquei muito, na verdade, surpresa com esse convite. Eu ainda falei assim para ele, tem certeza que você não quer que eu indique o nome de uma outra pessoa com mais tempo de experiência, não? Ele, não, eu quero que você vá lá falar. Tudo bem, então, eu vou lá falar.
falar um pouco só da minha experiência. Ainda faltou coisa para falar, gente, mas é isso aí. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém, viu? Eu amo a todos que passaram no momento das minhas vidas aí, da minha vida. Mas então agradecer esse convite do Adalberto Queiroz para poder participar desse quadro do programa Mais Cultura, tá? Da TV Rio Branco, TV Cultura. Então, muito obrigado por este convite. Espero não ter sido monótona ou chata, espero não ter... lógico, tinha mais pessoas para citar, mas achei que meia hora seria suficiente, bem que o Adalberto falou que meia hora vai ser pouco. Não acreditei, pois agora estou acreditando nas palavras dele. Então, muito obrigado, um beijão e um abraço ao público que está me assistindo.